É isso, olha, a gente volta hoje com mais um Dois Lados. Durante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Brasil disse que acompanha a situação política na Nicarágua com preocupação e se ofereceu para mediar essa crise no país latino-americano. A fala acontece depois do governo federal ser alvo de críticas por não se colocar contra Daniel Ortega. Este é o assunto hoje do nosso Dois Lados. Bom, a gente vai conversar nesta terça-feira com o deputado federal e presidente do PT de São Paulo, Kiko Seleguin, e também com o deputado federal do PL, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Muito bom dia aos senhores, obrigada por estarem aqui no horário combinado para a gente conversar esse assunto super importante sob duas perspectivas. Qual a avaliação, tanto de quem é governo quanto quem é oposição, da postura adotada pelo Brasil ontem ao não assinar ou se recusar a assinar a declaração da ONU contra as violações a direitos humanos perpetradas pela Nicarágua? Eu vou começar, os dois são estreantes, eu vou começar pelo senhor do PT. Olá, Basília, bom dia aos telespectadores, bom dia ao deputado Luiz Felipe, é um prazer poder estar aqui com vocês. É uma oportunidade grande para a gente poder elucidar os fatos, né? Primeiro que alguns meios de comunicação têm disseminado essa informação de que o governo brasileiro teria se recusado a assinar o pacto. Não é bem assim, a coisa é mais ampla e um pouco mais complexa, né? O governo brasileiro na ONU, na Comissão de Direitos Humanos, apresentou uma contraproposta, ou seja, um outro texto, uma outra carta, na direção de criar pontos com o governo da Nicarágua, né? Ou seja, o governo considerou que o texto isolaria ainda mais o país latino-americano, o país caribenho, impossibilitando o diálogo da Organização das Nações Unidas, da Comissão de Direitos Humanos, de outros países, inclusive de estabelecer diálogo para poder encontrar caminhos para estabelecer ali uma solução para esse impasse político. Deputado, qual a sua avaliação? A informação é que sim, o Brasil se recusou a aderir à declaração de ontem, que foi embasada na avaliação de peritos da ONU, mostrando ali que a Nicarágua acabou cometendo crime contra a humanidade. A gente tem casos de execuções, de detenções, de tortura, então são casos muito visíveis para todo mundo, tanto que diversos países decidiram entrar nesse pacto de repúdio aos atos que estão sendo cometidos na Nicarágua, países, inclusive, que são governados por líderes de esquerda. Eu queria saber a sua avaliação, deputado Luiz Felipe de Orleans. Bem, é que o ditador da Nicarágua já violou qualquer limite e aceitação de diálogo, ele já violou, ele que não quer dialogar, já expulsou civis, já fechou igrejas, já expulsou organizações mundiais que são exatamente para estabelecer o diálogo. Ele não quer o diálogo. Além disso, é um modus operandi. A tortura, a morte virou quase que um modus operandi do atual governo. Então, se for até para rechaçar, é um rechaço até tardio. Lembrando que esse posicionamento da ONU não é de agora. Já em 2020 já havia uma manifestação contrária ao Ortega. Isso é de uma extrema gravidade. Então, são aqui 3 anos em que ele operou com total impunidade, violando direitos humanos, expulsando os civis do país, praticamente removendo o direito de ser um cidadão da Nicarágua. Em que momento que você estabelece um ponto em comum? Ele já rompeu com toda a comunidade internacional. O Brasil não tem que fazer aqui uma mão amiga nesse momento. Muito pelo contrário. A aliança política que a gente quer criar é com o povo nicaragüense e não com o ditador da Nicarágua. É isso que a gente tem que deixar muito claro. E o povo da Nicarágua está pedindo ajuda. E nós não estamos ajudando, ainda sustentando esse ditador ali.
Com base no documento ontem, os peritos da ONU comparam o governo da Nicarágua ao regime nazista de Adolf Hitler. Esta comparação nesse grau foi ponderada por alguns interlocutores da diplomacia brasileira com quem eu conversei agora de manhã. Então, por que o Brasil não aderiu à declaração ontem da ONU? Esses interlocutores do Itamaraty dizem: tratar a questão na Nicarágua comparável ao regime nazista não é a melhor linguagem, não são os melhores termos para quem busca a paz, quem busca um diálogo, uma construção de diálogo com o governo de Daniel Ortega. Qual a avaliação do senhor, deputado Felipe de Orleans, qual a avaliação do senhor nesse ponto de vista? Porque o Brasil ele chega como um pacificador da situação, ele que quer reassumir essa postura de protagonista pacifista mundial, não seria uma forma do Brasil até se cacifar para conseguir encontrar paz em outras disputas globais? Bom, veja bem, Daniel Ortega é um líder de esquerda, outros líderes de esquerda da região, todos eles vinculados com o Foro de São Paulo, já rechaçaram também a postura do Ortega. Então, até dentro de um contexto de esquerda radical, ele está extrapolando. Então, não há que tentar criar pontes de diálogo. Na minha opinião, o Itamaraty está dando aqui uma desculpa esfarrapada para ainda manter um diálogo com um amigo pessoal do atual presidente do Brasil. É isso. É uma amizade pessoal que está encontrando uma narrativa e, infelizmente, estão usando o Itamaraty de fazer essa ponte e criação dessa narrativa diplomática, que é uma grande vergonha para o Brasil. Não acho que a gente deveria estar seguindo esse caminho. E até vou citar o exemplo aqui de líderes de esquerda. O López Obrador, de esquerda, já rechaçou. O Boric, lá do Chile, também já rechaçou. Grandes exemplos, parabéns para eles. Então, e são líderes de esquerda. Então, por que um líder nosso que deveríamos ser? Com toda a institucionalização que o Brasil tem, muito além de todos os países da região. Nós deveríamos ser o exemplo do equilíbrio, o exemplo daquilo que seria o certo, a condução, a certa conduta de governo, de diplomacia para frente. Mas aqui estamos radicalizando, abrindo uma exceção para um amigo pessoal do governo, e essa exceção, infelizmente, está matando a sua própria população. E agora com um relatório bem publicizado mundialmente, já tecendo ele como sendo um ditador, e até isso, olha, não acho que a gente tem que tomar essa postura de conciliador nesse momento. Muito pelo contrário, a gente pecou mais uma vez com a oportunidade de poder estar liderando da maneira certa. Deputado Seleguin, pacifista ou conivente? Está claro aí o tipo de postura que o deputado bolsonarista defende, né? O exemplo de relações exteriores dada pelo Ernesto de Araújo e pelo Bolsonaro, que transformou o Brasil num pária mundial. O que o Brasil fez não foi se recusar aquele texto que, como você bem disse, tinha um teor que nos distanciava de uma solução pacífica. Eu quero refletir aqui que há pouco tempo atrás, quando Trump, um governo de extrema-direita nos Estados Unidos, e aqui o Bolsonaro, trataram a questão da Venezuela. O Brasil ameaçou, inclusive, mobilizar tropas para a divisa, para a divisa do país com a Venezuela. Qual é a solução que o deputado defende? Uma solução armada? Guerra? É isso que nós queremos? Ao contrário. O governo brasileiro tem uma tradição na sua diplomacia de ser um país pacífico, que busca o diálogo. Portanto, se o Brasil endossasse um documento com um teor muito agressivo à situação política na Nicarágua, perderia essa condição de um líder capaz de encaminhar um acordo, né? O Brasil entende a situação da Nicarágua, é um país que em toda a sua história foi marcado por intervenções sangrentas na sua história. É bom lembrar que o governo norte-americano endossou, entre o final do século XIX e o começo do século XX, 14 intervenções militares naquele país, né? Então, a solução não tem que ser a base da violência militarizada e, dependendo do teor do documento, você impede a solução do diálogo. O que o Brasil vai fazer é se colocar como um país que defende a autodeterminação dos povos, defende a soberania do país, para que a gente encontre uma solução
pactuada e dialogada para a crise política instalada. O governo brasileiro anunciou agora há pouco a disposição, obviamente, de resolver os cidadãos que foram expatriados pela Nicarágua, ou seja, é um gesto de acolhimento, de sensibilidade humana, nada diferente daquilo que o PT e o governo do presidente Lula defende como ator na política internacional. Esse era o tema da minha próxima pergunta. Quando a gente fala dessa disposição do governo brasileiro, mais cedo, a ONU, o embaixador do Brasil, o representante do Brasil na ONU, o senhor Tovar Nunes, se colocou à disposição para receber esses refugiados, os inimigos de Daniel Ortega, que acabaram expulsos de lá. O Brasil tem condições para ser casa desses refugiados da Nicarágua? Deputado Seleguim. Sem dúvida nenhuma. O Brasil é um país diferente do que queriam grupos extremistas, um país que vive uma democracia plena, com capacidade de diálogo e de receber pessoas de qualquer parte do mundo, seja qual for a situação do país de origem. Ou seja, esses cidadãos que possivelmente escolham vir para cá podem aqui estabelecer a disseminação das suas ideias, das suas convicções a respeito, inclusive contribuir, por que não, a respeito de uma solução pacífica para a crise na Nicarágua. Preciso se dizer também aqui que no último período o que levou à prisão de algumas lideranças naquele país foi que o parlamento daquele país aprovou uma legislação mais rígida para não permitir organismos políticos do país, aqui como no Brasil também é proibido, partidos políticos não podem receber recursos e financiamentos de outros países, mas que o governo americano injeta em organizações que discutem política na Nicarágua, participam de mobilizações para desestabilizar o governo, milhões de dólares. Isso tem documentos comprovando que saem do orçamento americano, ou seja, os Estados Unidos perderam a capacidade, na minha opinião, de ser mediadores dessa crise. O país, com a importância geopolítica que tem na América Latina e no mundo, não pode perder essa oportunidade, aderindo a um documento liderado pelos Estados Unidos, de perder essa capacidade de interlocução com aquele país caribenho que tem uma importância estratégica no Caribe, né, e um histórico de intervenções radicalizadas e violentas por parte do governo americano naquele país. Deputado Luiz Felipe, eu vou repassar a mesma pergunta para o senhor. O Brasil tem condições de receber esses refugiados da Nicarágua? O Brasil tem condições, o Brasil é naturalmente um líder regional, ele tem que exercer essa função de líder regional. E só deixando claro aqui que essa declaração dos 55 países que assinaram essa carta não é uma declaração de guerra, como coloca aqui o meu colega. É muito pelo contrário, é uma declaração de repúdio de medidas políticas e de conduta política de um líder que está completamente fora dos limites, agindo contra o seu próprio povo. E me preocupa, aqui não só da narrativa do meu colega, mas também do próprio governo do Brasil hoje, essa tolerância com relação a mortes, assassinatos, a expulsões que estão ocorrendo sistematicamente, que é essa sinalização que está sendo dada. Isso não é um papel de líder, isso não é uma postura correta para um país que se diz líder regional, muito pelo contrário. Isso aqui é uma atitude fisiológica de apoio individual de um presidente com o outro e também de cumplicidade dessas dezenas de mortes, para não dizer centenas ou talvez até milhares de mortes políticas que estão acontecendo sistematicamente na Nicarágua. Temos que repudiar isso. O povo nicaragüense não merece esse tipo de liderança. Esse é o início, a carta é simplesmente um início de uma postura política de vários países que têm a preocupação com os direitos humanos, que colocam os direitos fundamentais do indivíduo acima de qualquer governo. E eu estou vendo aqui uma postura do nosso governo, até do nosso interlocutor, que não, isso é secundário. O que é primordial é a gente fazer aqui uma ponte de comunicação com um líder que, na minha opinião, já perdeu a legitimidade há muitos anos. Ele está aí no governo há quase mais de década. Então, vamos sustentar isso? Vamos dar chancela a isso? Não cabe ao Brasil, como líder, fazer isso. É um grande erro da nossa diplomacia, grande erro do nosso governo.
Vou dar 30 segundos para as considerações finais com a seguinte provocação. É coerente um governo que defende a condenação por genocídio do ex-presidente Jair Bolsonaro não se opor de maneira mais dura contra o regime de Daniel Ortega na Nicarágua, nem mesmo citando o seu nome em manifestações como a que foi feita hoje? Por favor, deputado Kiko Seleguin. Bom, certamente esse tipo de declaração foi feita ao governo do Jair Bolsonaro, não ao Estado brasileiro. E, de fato, o Bolsonaro se comportou como um genocida na condução da crise sanitária que nós tivemos aqui, né? O Brasil não apoia regime nenhum, o Brasil apoia o diálogo. Essa é a grande diferença. Quando você não dialoga e assina uma carta abrupta, você estanca o diálogo e aí o que fica na entrelinhas é uma solução forçada para a crise. O que o Brasil está fazendo é uma postura de responsabilidade para garantir o diálogo. Hoje com a Nicarágua e com qualquer outra disputa no planeta, o Brasil vai se comportar dessa maneira, ou seja, a paz, o diálogo é inerente à vida moderna e não pode ter tipo de outra solução para resolver qualquer que seja a crise política em qualquer país do planeta. Deputado Luiz Felipe de Orleans, o assunto é coerência. Há integrantes do governo que acusam Bolsonaro de genocídio, mas que não se opõem à questão de violação aos direitos humanos na Nicarágua. Sinceramente, eu não estou vendo conexão nenhuma que vocês estão querendo fazer sobre um tema e um outro, né? Uma coisa é a questão de saúde interna do país, a outra coisa é de relações exteriores. Vocês estão querendo tecer aqui uma ponte entre uma coisa e outra. O que eu diria de considerações finais é que nós, como país, a nossa diplomacia, que é uma agência de Estado, como muito bem colocou aqui meu colega, temos que tecer, sim, um juízo do que é o Estado de Direito, quais são os direitos fundamentais que temos que respeitar, que todas as agências de Estado estarão se manifestando contrário ou favorável no respeito ou no desrespeito desses direitos fundamentais. Eu acho que cabe ao nosso Estado brasileiro, cabe a nós políticos, cobrar do Estado brasileiro uma posição de uma vez por todas para que a gente elimine todo esse ruído que é gerado por governos populistas, seja de esquerda, seja de direita, e que vem aqui assumir o controle do Estado e gerar todo tipo de disruptura que essas agências de Estado não estão preparadas para suportar. O governo é uma coisa, o Estado é outra, muito bem colocou. E estão precisando aqui de um Itamaraty isento, que eu sei que ele é, tem muita gente boa ali. E sei que está olhando essa questão da Nicarágua com os mesmos olhares que a ONU está vendo isso agora. Então, que essas vozes sejam prevalecentes aqui nesse momento, né? Não podemos deixar isso no comando de um governo que já se mostrou fisiológico, vinculado às ditaduras mundiais. Temos que desvincular o Estado brasileiro dessa postura. Tá certo, a gente encerra assim o Dois Lados de hoje. Conversamos com o deputado federal e presidente do PT de São Paulo, Kiko Seleguin, e com o deputado federal do PL, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Muito obrigada aos senhores. Obrigado.